3 estratégias para reduzir a carga tributária para empresas do Simples Nacional. Para tudo, para assistir o vídeo de hoje e vem comigo analisar 3 estratégias que vai fazer toda a diferença para você aplicar e ter resultados com a redução de carga tributária. Quando a gente está falando de Simples Nacional, o que diz o nome que é simples, né? A gente sabe que não é simples, que tem toda uma complexidade. Bruna, eu não sei disso. Então, se você não sabe, está começando agora, vem comigo que eu vou te explicar. Quando nós estamos falando de serviço, os principais pontos é que a gente tem que entender que dentro do Simples Nacional, nós trabalhamos com 3 anexos em específico. O anexo 3, o anexo 4 e o anexo 5. Dentro desses anexos, existem atividades delimitadas que podem se enquadrar entre o anexo 3, o anexo 4 e o anexo 5. Via de regra, as atividades que estão no anexo 3, elas estão sujeitas inicialmente ao imposto de 6% e, nesse sentido, ela não tem qualquer limitação em relação à sua folha de pagamento. Ou seja, as atividades do anexo 3, via de regra, elas podem ter a folha de salário definidas conforme for do seu interesse, né, a folha alta, a folha baixa, não interferindo na carga tributária que vai ser pago mensalmente. Então, nesse sentido, a gente tem atividades específicas, por exemplo, como a contabilidade, que está no anexo 3. No anexo 4, nós temos atividades ligadas aí com a construção civil e com a advocacia, que é uma atividade bem comum. No anexo 5, a gente já tem atividades específicas que se relacionam com o fator R. Ou seja, se estiver no anexo 5, ela não precisa do fator R. Ok? Só que ela começa com a alíquota maior, em torno de 15%. Então, nesse sentido, se a alíquota é bem maior e você pode migrar para o anexo 3, você precisa ter o fator R. O fator R significa o quê? Que 28% do faturamento da empresa tem que ser a folha de pagamento. Exemplo, se a empresa faturar R$10.000, ela precisa ter uma folha de pagamento de 2.800. Por que isso funciona dessa forma, Bruna? Porque é uma forma que o legislador organizou para que você buscasse priorizar, né, folha de salário, ou seja, quanto mais pessoas estiverem trabalhando nesse segmento, você pagar menor carga tributária para dar uma amenizada, ok? Quando a gente está falando do anexo 4, aí a gente já está falando sobre atividades ali que tem um percentual sobre a folha, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então, vamos focar nas 3 estratégias para reduzir o imposto, né? Reduzir a carga tributária de empresas e serviços no Simples Nacional. Então, o primeiro ponto é a gente analisar qual que é o fator correto. Muitas empresas acabam estando no anexo 5, pagando mais, ao invés de estarem no anexo 3, pagando menos, e com um prolabore, com uma folha de pagamento maior. Porque, via de regra, a gente normalmente aumenta o prolabore, porque o prolabore muitas vezes acaba compensando o empresário recolher mais de INSS, ter um valor ali do prolabore maior e acabar pagando menos imposto do Simples Nacional. Casos comuns que já aconteceram comigo, por exemplo, atividades relacionadas com representação comercial. Então, o empresário, ele estava no anexo 5, pagando 15%, 15,5%, sendo que ele poderia estar ali no anexo 3, pagando 6% de imposto e só aumentando o valor do prolabore dele, que fazia muito sentido. Detalhe, tinha mais um erro nesse caso específico que eu analisei. Esse empreendedor, ele tinha 2 QNAIs. Um dos QNAIs precisava ter o fator R, que era representação comercial, e o outro QNAI, que era de serviços administrativos, não precisava estar no fator R. De qualquer forma, a gente conseguiu fazer uma baita economia. Então, ponto 1, preciso conferir se aquela atividade pode ser o fator R, anexo 3, ou, né, se compensa, tá no anexo 5, que via de regra não deve compensar, tá? Então, forma estratégica. Identifiquei, analisar se está no anexo 5 ou se pode ir para o anexo 3, que já vai dar uma baita economia. Segundo ponto, vamos analisar atividades que podem ser desmembradas entre mercadoria e serviço. Como assim, Bruna? Não existe qualquer restrição para que você tenha as atividades desmembradas. Por exemplo, mecânico. Um exemplo de um cliente nosso também. Vou dar um exemplo aqui bem certinho. O que acontece na área de mecânico? Ele começou como mecânico e ele utilizava algumas mercadorias, porém ele não é revendedor, né? Então ele, assim, teoricamente ele só usa as mercadorias para fazer a reforma. No entanto, nada obsta que ele faça essa separação, ou seja, que a gente tenha
o serviço dele de mecânico e que ele venda a mercadoria. Inclusive, quando essas empresas trabalham com licitação, que foi o caso dele, ele buscou entrar no cenário de licitação, ele teve que obrigatoriamente separar o que era peça e o que era, neste caso, serviço. Então, por que isso é tão valioso? Por que isso dá uma baita redução na carga tributária? Porque primeiro a gente começa no serviço pagando 6%, que era o caso dele. Oficina mecânica, né? Mecânico geral. Segundo, que a revenda de mercadoria é 4% inicial no Simples Nacional. Então, veja que a gente já consegue ter um baita desconto, uma redução valiosa e entregar o seu serviço com muito mais valor. Ou seja, a gente consegue ainda ganhar em cima dos honorários, porque o cliente acaba ganhando muito com isso, ok? Terceiro ponto, muito importante. Casos como esse cliente, que tem uma mecânica, a gente está lidando com produtos via de regra, com substituição tributária e monofásica. O que isso significa? Significa que esses produtos utilizados digamos, na mecânica ali, ou que ele presta de serviço, eles já foram pago imposto no início da cadeia. Ou seja, quando saiu lá da indústria, já foi tributado PIS, COFINS e, via de regra, ICMS, tá? Tem que analisar o caso a caso, mas, via de regra, quase todos os produtos têm essa tributação lá na indústria. E aí, Bruna, como que funciona? Tributou lá na indústria, nas próximas é isento, ou seja, ele vai pagar menos imposto lá no final. Então, são 3 estratégias infalíveis que eu tenho certeza absoluta que você começar a aplicar, você vai ter resultado, vai conseguir, né, fazer consultoria tributária, vai conseguir conquistar seus primeiros clientes e gerar valor. Bem importante a gente entender, por exemplo, nesse caso eu falei do mecânico, vou dar um outro exemplo de dentista. É uma estratégia que a gente montou também para uma dentista que nós atendemos, dela tentar vender o serviço dela, o produto, separado do serviço. Exemplo, Botox, né, que ela estava fazendo a parte voltada para a harmonização facial. Para ela vender separado o Botox diretamente para o cliente e analisar aí o serviço dela, vender separadamente, porque o serviço é 6% e a mercadoria é 4%. É importante a gente entender também que neste caso a gente tem que analisar, por exemplo, será que ela consegue vender a ampola inteira para o cliente? Porque ela não pode fracionar, né? Então, a ampola de Botox é inteira que ela vai utilizar naquela cliente ou é só metade? Para a gente tentar aí, digamos que, reduzir a carga tributária. Como que pode ser aplicada a estratégia nesse caso? Que eu indicaria e que eu indiquei para essa cliente. Quando a cliente fizer mais serviços e a gente utilizar a ampola inteira nesses serviços todos prestados, a gente consegue trazer maior desconto e redução na carga tributária para a cliente, entendeu? Para a cliente não, né? Para a empresa, melhor redução de carga tributária, mas a gente consegue dar mais um desconto para essa cliente, além de fidelizar, manter a cliente, a gente consegue redução na carga tributária, ok? Então, estratégias infalíveis para atividades e serviços que você não pode perder. Então, bora começar a aplicar, divulgar, falar, oferecer, porque eu tenho certeza que você vai fechar excelentes clientes e ótimos honorários. Ah, já estava me esquecendo. Já está inscrito aqui no canal? Deixa o like nesse vídeo, comenta aqui para mim se você gostou dessas dicas.